Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre direito penal, sobre processo penal. Bom, e se para você que está iniciando aí no curso de direito a matéria de processo penal, a gente vai tratar hoje sobre os ritos do processo penal. Em primeiro lugar, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre o rito ordinário, para vocês verem como que funciona. Ele não tem muita coisa ruim, assim, né? Coisa que tipo você não vai conseguir aprender. É bem simples, só que tem que prestar atenção, porque cada rito eles diverge muito um do outro. E no caso são 3 ritos: o rito ordinário, o sumário e o sumaríssimo, né? É bom que observar que cada um tem sua peculiaridade em relação a prazo de dias, em relação a testemunhas, enfim, é muito importante você estar aprendendo sobre os ritos. Lógico, você vai usar para principalmente você que pretende aí prestar concurso ou você que quer advogar mesmo na área criminal, não é verdade? Então tá bom, vamos lá pessoal, vamos começar o rito ordinário e falar um pouquinho sobre ele. O rito ordinário, ele se aplica àquelas penas que são superiores a 4 anos. Então, se existe a pena que é superior a 4 anos, vai se aplicar o rito ordinário. Vai ter que ser aquele rito que é um pouco mais demorado, né? Que no caso vai ter um inquérito policial, você colher as provas, vai ser analisado, lógico, tem o prazo para a entrega do inquérito, depois é um relatório, e daí se inicia a questão processual, ok? Bom, então vamos lá. A questão do rito ordinário, ele diz respeito, em primeiro lugar, à denúncia ou à queixa, né? Após a entrega do inquérito policial vai ser realizada a denúncia ou a queixa. Vai ser processo público condicionado ou incondicionado, ou a queixa, enfim, vai iniciar o processo. Em seguida, o juiz vai ter que receber ou rejeitar liminarmente essa peça, né? Esse pedido aí de ação. Então, se o juiz vai receber ou vai rejeitar a peça, ele vai ter que estar analisando, ver se realmente cumpre os requisitos essenciais que estão previstos lá no artigo 41 do Código de Processo do Código de Processo Penal, ok? Vamos dar uma olhada, eu vou colocar aí na tela para vocês, vamos lá dar uma olhada no artigo 41 do Código de Processo Penal? Simbora comigo lá, vai! Bom, lá esse artigo 41 diz o seguinte: a denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, que é muito importante, o esclarecimento pelos quais se possa identificar a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, né? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Tem que ter esses requisitos essenciais aí, senão não vai ser analisado, não vai ser acolhida a sua denúncia. O juiz provavelmente não vai receber, vai rejeitá-la liminarmente. Em terceiro lugar, vem a resposta à acusação. O que é a resposta à acusação? É a oportunidade que o acusado tem de se defender, né? Lógico. E a resposta à acusação está prevista no artigo 396, que tem uma peculiaridade, tem que ser interposta no prazo de 10 dias. Então, se a resposta à acusação não for interposta no prazo de 10 dias, você perde o direito de resposta diante do processo. Vai dar andamento, né? Enfim. Depois também pode-se, na questão, a gente já vai ler o artigo 396, só que a questão da resposta à acusação pode ser interposto, deve ser interposto a suspeição, juntamente com nesse mesmo prazo, tá? Juntamente com a resposta à acusação, que está prevista no artigo 96 também do Código de Processo Penal, tá bom? Então vamos dar uma lidinha lá no artigo 396, vou colocar na tela aí para vocês, já dá uma olhada aí. O artigo 396 fala o seguinte, o artigo 396 fala o seguinte, muito importante, tá, pessoal? O artigo 396 diz que nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, CBLA ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único, ele fala que no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. O artigo 396-A, vamos dar uma lidinha nele também. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares, alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando
necessário, tá bom? Vamos lá para o artigo agora, vou colocar aí na tela para vocês já diretamente o artigo 95, que fala da interposição da suspeição, tá? O artigo 95, ele diz lá o seguinte: poderão ser opostas as exceções de inciso 1º, suspeição, inciso 2º, incompetência de juízo, inciso 3º, litispendência, inciso 4º, ilegitimidade da parte, inciso 5º, coisa julgada. Bom, pessoal, nesses incisos aí, basicamente relata, o advogado de defesa vai ter que apresentar juntamente com a resposta à acusação a questão da interposição de suspeição, e tem que fundamentar dessa maneira, né? O juiz tem que ser suspeito em relação à incompetência, em relação à litispendência, ilegitimidade de parte, enfim, tem que ter uma suspeição do juízo aí em relação a isso, tá bom? Em seguida, o juiz pode absolver sumariamente, se ele observar que não existe indício, não existem requisitos essenciais para dar andamento no processo. Ele dá uma olhada e fala: nossa, esse processo aqui não tem condição, não tem um fundamento legal. Não é fundamento legal que eu falo em que relação, não tem a parte da ilicitude, da culpabilidade, e daí ele pode, logicamente, absolver sumariamente a sua ação, né? E a questão da absolvição sumária está prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal. Então vou colocar aí para vocês, vamos dar uma lida aí no artigo 397 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar, inciso 1º, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Inciso 2º, a existência manifesta da causa excludente de culpabilidade, muito importante isso aqui, hein? Culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, tá? Inimputabilidade vocês devem saber muito bem que é aquela questão da pessoa que tem alguma doença mental. Então provavelmente vai dar andamento no processo para que ela seja encaminhada, né, a um hospital de fazer tratamento, né, de internação, para ficar internada. Inciso 3º, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou, inciso 4º, extinta a punibilidade do agente, tá bom? Então, a quarta característica do processo ordinário é a absolvição sumária. E por fim, vem a audiência de instrução e julgamento, tá bom, pessoal? A audiência de instrução e julgamento é a parte que vai ser coletada provas, vai ser ouvido testemunhas, documentos periciais, e a audiência ela vai ter um prazo de 60 dias para ser determinada pelo juiz. Então, para distribuir a ação, em 60 dias tem que ser determinada a audiência de instrução e julgamento, tá? Depois vai vir a tomada de declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas, arroladas pela acusação e pela defesa. Em seguida, preservando sempre essa ordem, tá? Não pode esquecer que vai vir a inquirição, a tomada de declaração do ofendido, a inquisição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, preservando sempre essa ordem, tá? Essa ordem, vamos dar uma olhadinha então lá no artigo 400 do Código de Processo Penal, que está descrito isso. Essa ordem está prevista lá no artigo 400. Bom, vou colocar aí para vocês na tela. Vamos lá. No artigo 400 diz o seguinte: na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, tá? Observa isso. Você que está estudando aí processo penal, não esquece de grifar essa parte, prazo máximo de 60 dias. Proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, grifa também a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acariações, né, que para você se recordar, as acariações é aquele momento em que o acusado fica frente com algumas testemunhas, né, provavelmente para finalidade de reconhecimento, né, se é mesmo aquela pessoa, o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, tá bom? Então, pessoal, o artigo 400 diz isso. Vai ser aplicada essa relação, né, de parte de tomada de declarações, inquirição das testemunhas, defesa da acusação, e posterior a isso,
tem que ser observado a questão das testemunhas, né? Pode ser arrolado por cada parte 8 testemunhas. Então a defesa tem o direito de arrolar 8 testemunhas e a acusação tem o direito de arrolar 8 testemunhas, tá? E essa previsão, lógico, está lá no código. O artigo 401 prevê 8 testemunhas para cada parte. Vamos dar uma lida, eu vou colocar para vocês aí na tela. Simbora lá. O artigo 401 diz o seguinte: na instrução poderão ser inquiridas até 8 testemunhas arroladas pela acusação e 8 pela defesa. Vamos dar uma olhada nos parágrafos. Parágrafo 1º. Nesse número não se compreende as que não prestem compromisso e as referidas. Tá bom? Isso é muito importante. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 desse Código. Então, se a parte vê que não, por exemplo, ouviu 4 testemunhas, não tem interesse em ouvir as outras, pode desistir sem problema nenhum. Tá bom? Isso é previsão, tá lá no Código. Não tem porquê ter que ouvir mesmo já tendo as informações suficientes ali no processo. Tá bom? Em seguida, serão requerimentos de diligências, né? As partes podem requerer novas diligências pelo processo. E, sei lá, provavelmente faltou alguma testemunha que poderia ser ouvida, ou a questão também de, às vezes, perito, né? Então, no artigo 402 lá do Código de Processo Penal prevê isso. Vamos dar uma lidinha lá, vou colocar na tela para vocês. O artigo 402 diz o seguinte: produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, a seguir o acusado, poderão, tá? É uma exceção, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, tá? Então, se na instrução ocorrer alguma circunstância, algum fato que for apurado, pode-se requerer às partes diligências para que sejam novamente ouvidas outras pessoas para o regular, né, procedimento do processo aí. Ok? Em seguida, vem a apresentação das alegações finais. Tá? A apresentação das alegações finais vai ser de forma oral, tá? E vai ser atribuída para cada parte 20 minutos. Então o advogado de defesa vai ter 20 minutos para as alegações finais, orais, e o Ministério Público também vai ter 20 minutos para as alegações finais orais, tá? Sendo prorrogáveis também por mais 10 minutos, é bom observar isso. Então, se o advogado de defesa já falou 20 minutos, porque dependendo do processo que é muito conturbado, né, tem muitas provas para declarar, ele vai começar a fazer as alegações ali finais orais e não extrapolou o prazo de 20 minutos, não tem problema, tem mais 10 minutos para ele falar mais um pouquinho ali, tá bom? E essa previsão está no artigo 403, então a gente vai dar uma olhada no artigo 403 os parágrafos seguintes para vocês verem como que funciona aí a questão das alegações finais orais, ok? Vou colocar na tela para vocês, simbora, vamos lá. O artigo 403 diz o seguinte: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente. Grifa essa parte no seu código aí, alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa. Também, grifa aí, pessoal. Prorrogáveis por mais 10 minutos, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Tá? Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período e tempo de manifestação à defesa. E por fim, o parágrafo 3º diz que o juiz poderá, considerada a complexidade do caso, isso é muito importante, hein? Grife essa parte, considerada a complexidade do caso, ou, uma exceção, tá, pessoal? Ou pode ser feito uma coisa ou outra. O número de acusados, considera as partes, o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessíveis para apresentação de memoriais escritos. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Tá? Então, se o juiz perceber que há uma complexidade maior do caso, ou se for uma demanda muito grande de acusado, por exemplo, 10, 15, ele vai determinar a apresentação de memoriais para que se possa, após essa apresentação, no prazo de 10 dias, proferir sentença em relação ao processo. Tá bom? Então, pessoal, a questão do processo do ordinário é praticamente isso. Vamos dar uma lidinha só no artigo 404, que é muito importante também, vai? Eu vou colocar aí na tela para vocês, vamos lá, vamos dar uma lida.
Artigo 404. Ordenando diligência considerada imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência, determinadas partes apresentarão prazo sucessivo de 5 dias as suas alegações por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Tá? É a questão da a diligência imprescindível, né? Havendo diligência imprescindível, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias as alegações finais por meio de memorial. E o juiz também vai ter que proferir a sentença no prazo de 10 dias. Ok? Vamos dar uma olhadinha no artigo 405 também, vou pôr aí para vocês. Do ocorrido em audiência, será lavrado um termo, em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo um breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinado a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso do registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Bom pessoal, a parte da instrução é isso, tá? Acabou a parte da instrução, mas eu vou falar um pouquinho para vocês da onde se originou, onde se origina, em que artigo se origina, né? A questão dos ritos, previsto no artigo 394. Então vamos dar uma breve lida nele, que é muito importante para a gente também estar fixando aí em relação aos ritos e como que vai ser previsto, né? Em relação, eu comentei com vocês, eu citei no começo do vídeo, a questão dos 4 anos, acima de 4 anos é rito ordinário. E a previsão está nesse artigo aqui. Vamos dar uma olhada então no artigo 394. O artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Inciso 1º. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 2. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Inciso 3, sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Tá? Então basicamente é isso. Os incisos tratam sobre os ritos e especifica também a questão da pena, né? Quanto tempo a pena acima de 4 é ordinário, abaixo de 4 e acima de 2 é sumário e abaixo de 2 anos, que é infração penal de menor potencial ofensivo, se caracteriza, né, o procedimento sumaríssimo. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula, tá? É bom sempre fazer essas anotações, você grifar no seu código aí essas opções que eu falei para vocês, até eu deixei em amarelinho aí no vídeo, porque é muito importante, você vai precisar dele, principalmente se você que está fazendo faculdade, prestando concurso, sempre vai cair uma questão dessa, sempre vai perguntar em relação ao prazo, vai perguntar em relação ao procedimento, quanto tempo de pena. Por exemplo, na faculdade vai ter esse modelinho aqui de questão. O seu professor vai apresentar para você um probleminha, falando uma pena, e você vai ter que enquadrar ele no procedimento, ordinário, sumário e sumaríssimo. E tendo conhecimento disso, sabendo a relação do tempo, acima de 4, ordinário, abaixo de 4, acima de 2, sumário, e abaixo de 2 anos, sumaríssimo. Depois você vai enquadrar a questão do ordinário, que é 60 dias, tá? Vai ter uma leve diferença com o sumário, que no caso é 30 dias para a instrução, né, audiência de instrução e julgamento, e em relação às testemunhas também do sumário é 5 e não 8, como do ordinário. São breves peculiaridades. Em relação ao sumaríssimo eu vou deixar para falar depois, porque ele muda totalmente, que se aplica a Lei 9.099 de 95, né, que é nos juizados especiais, criminais e cíveis também se aplica essa lei. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu agradeço a atenção de você que ficou aí por algum tempo. Eu creio que esse vídeo ficou um pouco curto, mas agradeço a atenção. Deixe seu comentário, vamos discutir sobre o assunto. É muito interessante, o debate traz conhecimento. E também deixe seu joinha. Deixa o joinha, compartilha aqui embaixo. Eu vou deixar o vídeo aqui do lado do procedimento sumário, do sumaríssimo, para que você clique, para você veja, tem algumas peculiaridades também que eu vou tratar na aula. E também, se você não é inscrito, aqui embaixo, ó, se inscreve no canal, tá? Semana que vem tem novos vídeos aí sobre direito
não na esfera, tanto na esfera penal como na civil, como na trabalhista, e também sobre concurso público, beleza? Eu vou ficando por aqui, agradeço sua atenção, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!